Bom, vamos lá, né? Final de semana de dois majestosos. Um dos clubes saiu muito feliz e outro um pouquinho chateado, né? Então a gente trouxe aqui alguns tópicos para a gente poder discutir, né, sobre esses dois joguinhos aí desse final de semana, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, assim, é qual que era o sentimento antes da partida começar, né? Com o retrospecto que vinha o Corinthians de jogos de invencibilidade, o São Paulo que teve algumas contratações pontuais que, assim, aparentemente estão dando alguns resultados. Então pode começar você, Bento, a sua análise antes do jogo, né? Em relação ao Corinthians Copinha profissional. e profissional? Em Vamos relação pro ao Corinthians profissional? profissional. Mano, eu achei que o Corinthians, sei lá, nesses últimos 6 jogos que a gente não ganhou de São Paulo, aí dessa vez iria ganhar. Por conta do que vinha nos últimos tempos, né? Veio mostrando nos últimos 10 jogos, 10 vitórias, e pegou muito time de Série A que realmente estava vindo bem, e mesmo assim conseguiu ganhar. Minha sensação era essa. Mas o Corinthians, mais uma vez, fez o que estava sendo. Não o que estava no script, e sim o que. Mas a sensação era de que iria A ganhar, sensação né? era de vitória, mano. Mesmo Mas sendo no Morumbi o jogo. exato, porque o time do Corinthians era muito mais consistente até o momento, e o São Paulo vinha de muitos jogadores que ainda não estavam começando a mostrar. Era o caso do próprio Oscar, que tinha acabado de chegar, o Enzo tal, e tudo mais. Eu tava bem tranquilo, vou ser bem sincero. Acho que como a pergunta é sobre antes do jogo no domingo, pós-Copinha eu já tava bem tranquilo, porque pro corintiano a dimensão dos dois jogos não foi metade do que era pro São Paulo, tá ligado? São Paulo fez aniversário, 95 anos, no sábado, no feriado, junto com a cidade. A final foi uma das finais mais vistas pelo fato de ser clássico. Então, o São Paulo ganhou, beleza, já foi legal para comemorar o aniversário. E no outro dia também fazia parte da festa do aniversário, do final de semana de aniversário. E a gente já sabia que ia estrear o maior bandeirão do mundo, inclusive parabéns aí à patrocinadora de São Paulo que teve a iniciativa e ao presidente que acatou, aceitou, enfim. E 55 mil no Morumbi a gente sabe que pesa também, tá ligado? E pra ser sincero, o meu único medo era esse quarteto que começou jogando ter começado. Sim, sim. Mas essa era a minha única dúvida, entre aspas. Mas eu tava confiante sim numa vitória. Não da forma que foi. Acho que o primeiro tempo São Paulo foi melhor no começo e o Corinthians terminou melhor. E no segundo tempo São Paulo fez o que fez. Eu tava confiante na vitória, mas na diferença de um gol, não de 2. Entendi, mas antes do jogo começar, você tinha algum placar? Assim que Cara, você pensou? o placar que eu falei aqui no ao vivo foi o que eu mantive durante a semana toda e eu tava preso no 1x0. 1x0? E você? 1x0. Quanto você achou? 2x0 Corinthians. 2 a 0 Tinha falado aqui Corinthians? já na segunda também. Ah, beleza. Obviamente, antes desse jogo do domingo, a gente teve o jogo do sábado também, né? Que complementou esse final de semana. A gente tinha aí um confronto que estava empatado, estava em 1-1 em finais de copinha, uma vitória do Corinthians, uma vitória do São Paulo, e uma coisa que eu percebi, né, ao longo dessa copinha, eu não sei se foi uma coisa muito pessoal minha, né, mas assim, parecia que havia uma repercussão maior sobre o time do São Paulo do que em relação aos jogadores do Corinthians, por exemplo. Sim. Como vocês dois avaliam essa campanha, né, dessa copinha, antes dessa chegada na final, desses jogadores da base dos times? Pode começar você. Eu até postei sobre, eu fiz o conteúdo antes da copinha, e uma informação que inclusive o Bento tinha passado para mim no outro dia quando eu fui fazer o conteúdo, eu apurei. Esse time do Corinthians que foi até a final com méritos, mais da metade não tinham jogado no Sub-20 ainda. E o elenco do São Paulo, mesmo com a ausência do Rian Francisco, que é o craque, foi Verdade. o eleito craque da copinha, é o time que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras, que hoje podemos dizer que é uma das melhores bases do Brasil, de longe. E manteve a melhor campanha, foi campeão invicto, só um jogo foi pros pênaltis, todos os outros foi vitória, mostrou na semifinal já tinha mostrado que podia virar um jogo, e eu falei também no conteúdo, e isso eu acho que ficou óbvio, eu acho que o Bento pode concordar, o Corinthians fez 2x0, irmão, a torcida inflamou, tá ligado? Isso é nítido, gente, que isso faz diferença, ainda mais pra molecada. Então, o fator torcida única também fez a diferença pra essa virada, entendeu? Com certeza. Mas eu falei do leve favoritismo do São Paulo por conta disso, porque o Alan Barcelos manteve aquele elenco que foi campeão da Copa do Brasil. A gente que acompanha tudo, a gente sabe. E a gente também acompanha a Copinha desde o início, então o São Paulo realmente chegou com leve favoritismo contra o Corinthians. O Corinthians teve a chance de manter o placar e sair campeão,
mas não conseguiu, sobressaiu a qualidade um pouco acima do elenco do São Paulo, que conseguiu virar o jogo, que inclusive foi a primeira virada numa história de copinha, né? E você Na pensa, final. na Sim, final, verdade. e você sair perdendo por 2-0 numa final, não é qualquer time que consegue virar o jogo, entendeu? Então, acho que É. tudo isso, parabéns pra E teve molecada uma aí. virada também na semifinal, né? Com os Esse dois contra gols o do Criciúma, Rian contra o também. Criciúma. Então, Até, depois até brinquei com, assisti com meu parceiro, meu irmão Maloca, o jogo, até falei, mano, só foi de virada porque o Rian não tava. Se o Rian tivesse, Era empate. ia BA. Era empate. mas assim, Era empate. só antes da gente dar continuidade, esses jogadores, essa base, você que acompanha, né, também é mais o próprio time de base. Esses jogadores, eles já fazem parte de um conjunto desde a época do Alex, ou o Barcelona acabou tendo uma influência muito grande na parte mais estrutural ali do time? O Alex moldou muito, a maioria dessa rapaziada sim, com certeza. Mas o trabalho que o Alan Barcelos fez, porque quando o Alex trouxe alguns, só que ele não conseguiu a metodologia dele. Quando o Alex saiu que chegou o Alan, o São Paulo estava próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20. E aí subiu, e na Copa do Brasil conseguiu ser campeão e agora campeão da Copinha, entendeu? Então, tipo, o Alan Barcelos tem muita Mérito. porcentagem nesses títulos, entendeu? Ele tem. Não, mas também a mão de obra também ajudou muito, porque infelizmente a gente sabe que a realidade é essa. Muitos desses jogadores podem ser que nem vire. É. Infelizmente a realidade é essa e todo mundo sabe. Mas você consegue enxergar ali, assistindo a final, pelo menos 5 nomes ali interessantes. Do São Paulo e do Corinthians, pelo menos 2 ou 3 ali. Eu vou chegar nessa parte ainda, aí a gente Sim. comenta mais um pouquinho sobre isso. Agora, a campanha do Corinthians, né, na Copinha. Mano, a campanha do Corinthians na Copinha é uma campanha que surpreende pelo fato do Corinthians não ser um time que era favorito em nenhum momento. Acho que eu vou até corrigir. O Corinthians sempre é favorito em qualquer competição que ele entra, muito, ainda mais na Copinha, porque é o maior vencedor e tudo mais. Só que o time não condizia com isso. O Corinthians era um time que era totalmente reformulado, inclusive com os técnicos. O Corinthians teve mais de 57 contratações ao longo do ano de 2023, de 2024, que não deu certo. Realmente não deu certo. Muitos jogadores não deu. E pode ser que daqui a um pouco mais pra frente, possa trazer retorno alguma forma pro Corinthians, ou financeiro, ou futebolístico. O problema é que o Corinthians era um time que ainda não estava pronto para aquela copinha. Pode ser que para a copinha de 2026, perdão, pode ser que funcione. Mas acredito que muitos jogadores também não estarão ali. Então, o Corinthians era um time que estava ainda... Nesse time, você acha que não vai dar continuidade? Não, porque muita gente já vai pro time... Já tá com a idade já de... Não, pelo contrário, muitos têm a qualidade já de estar no profissional. Então, por entendi. exemplo, vai se fazer testes. A gente tem o Caipira, a gente tem o Bahia, o Acho que Guinegão. tem só 4 ou muito 5 que estoura a idade. Só, né? tem São 4 ou 5 poucos, que, é. mano, mas o restante, tipo, tem 4 ou 5 que estoura a idade. E o restante não tá na idade. Porque tem muitos que tem 16 anos, 15, tipo, 16 vai fazer 17 no final do ano, entendeu? É muito ainda disso. Então o Corinthians é um time ainda que tá em preparo. Me surpreendeu muito ter ido até a final. Falei diversas vezes aqui, porque não era Sim. pra ir. Não tinha nem esquema de jogo pra isso, entendeu? Mas a camisa pesou em determinados momentos e a tabela também. A tabela do Sim, Corinthians foi sim. muito mais fácil, vamos dizer assim, do que a do São Paulo, por exemplo. Sim, a impressão que deixa é que parece que dá pra evoluir mais essa base. Sim, muito mais. Dá pra muito evoluir, mais. dá pra fazer um trabalho ainda melhor. Exato. Não pra poder chegar só nas próximas copinhas, né? Mas até pra poder cumprir o calendário desse ano, né? É Eu que acho hoje a base do Corinthians é uma base totalmente, cara, é uma bosta a base do Corinthians, mano. Vou ser bem sincero. Não tô falando em material humano, tô falando em gestão que é feita a base do Corinthians. Muita coisa tem que ser explicada que não é e todo mundo sabe o que tá acontecendo aí. Bom, agora só pra encerrar essa parte da copinha, o jogo começou 2-0 pro Corinthians. Assim, eu queria saber qual que era a sensação de vocês nesse primeiro tempo, né? Aconteceu 2-1 no primeiro tempo ainda, mas quando saiu esse 2-0, né? Que surpreendeu muita gente. Eu fiquei muito surpreso na hora que eu tava assistindo, que eu falei assim, de todos os resultados que eu esperava para esse primeiro tempo, esse era um dos que eu com certeza não esperava. Esperava que ia ser um jogo com menos gols até o final do jogo, e logo de cara já saiu um 2-0 pro Corinthians. E como que você. E como você falou, né? Com a torcida do São Paulo apoiando lá no Pacaembu, né? O 2-0 ele é mais perigoso do que o 1-0. E eu explico isso pra vocês. Quando o time faz 2-0, ele senta no placar. E foi o que aconteceu do Corinthians. O Corinthians achou que tava ganho quando foi 2-0. Por isso que afrouxou a marcação que tava muito forte em cima do São Paulo. E aí tomou 2-1 e, consequentemente, quando você tá jogando com torcida única,
ou tanto de gente que tinha pra molecada de 16, 17 anos que não tinha vivenciado ainda isso, pesou. Isso é nítido, pesou. Sim. E aí o Corinthians acaba tomando a virada em erros também bestas, porque tomou 3 gols de cabeça. Esse é o grande problema que foi acontecendo, verdade. entendeu? Então o Corinthians faltou isso. Tipo, o 2-0 não tava confiante. O 1-0 estaria assim, porque o 1-0 poderia até estar fechando a casinha e funcionaria muito melhor e muito mais atento do que poderia acontecer do que uma vantagem de 2 gols. Bom, pra mim, o 2-0 foi literalmente. O que acontece? Na narração, acho que todo mundo aqui assistiu pela Cazé. Ficou nítido ali o erro do zagueiro e não do goleiro. Principalmente no primeiro gol. É inaceitável. O Igor Felisberto ganhou a vaga de titular na final, porque ele foi banco a campanha toda. Ele entrou muito bem contra o Criciúma. Foi essencial, por mais que foi 2 gols de pênalti, mas ele foi essencial na evolução do São Paulo no segundo tempo para buscar a virada. E aí o Alan Barcelos deu essa moral pra ele, colocou ele de titular. Ele erra muito. O que ele fez no lance com o Denner, que é menor e mais fraco que ele, é Sim. inaceitável para um zagueiro. E o segundo lance também, ele podia muito bem ter dividido de cabeça com um atacante bem menor que ele, o 11, eu não vou lembrar o nome. Luiz Perdeu Fernando. também, o goleiro ficou vou, não vou. Tanto que no segundo tempo ele sai, entra o Andrade, que foi titular a campanha toda, e o Andrade faz o gol de cabeça do empate. Sim. Então, tipo assim, o Alan Barcelos conseguiu consertar ali esse pequeno erro que ele cometeu. Também ele não ia saber que o moleque ia falhar nos 2 gols. Mas. É pressão também, né, mano? Uma final. Exatamente. Mas, quando o Corinthians fez o 2-0, eu acabei de falar, tava assistindo com o Maloca, meu parceiro, corintiano. Eu falei, mano, se acabar 2-0 vai berrar. Se acabar 2-0 no primeiro tempo, vai berrar. Pra buscar o empate vai ser mais difícil. Mas aí o gol que, no fim do jogo, acho que deu aquela. E o Corinthians se retraiu muito, ficou nítido que no segundo tempo que São Paulo ia pelo menos levar pros pênaltis. Acabou saindo o primeiro gol do São Paulo num momento que era muito bom pro São Paulo, né? Que Exato. pra poder buscar o Exatamente, resultado no segundo exatamente. tempo. E A conversa é outra, né? 2-0 é infelizmente, diferente foi de uma 2-1. falha. Um gol no final do jogo. Do primeiro tempo salva. Antes do intervalo. Infelizmente, cara, foi é uma outra falha conversa. do melhor jogador do Corinthians na Copinha, que é o Denner de 16 anos, que eu acredito que tem um futuro brilhante aí. Tem, ele é muito bom, ele é Ele das boas vacilou revelações. na primeira trave ali no escanteio, foi erro dele, mas Acontece, mano. não muda a copinha que ele fez, porque esse moleque acredito que vai render muito Não, dinheiro. vai e jogar, pro vai jogar ainda no Corinthians Coringão 16 esse ano. anos só, quem assistiu o jogo viu que o moleque é bom. Sim. Bom, então a gente vira volta, né, pra domingo novamente. Bom, o jogo foi 3-1 no Morumbi, foi implacável o resultado, apesar de que no primeiro tempo a gente teve um monte de momento muito bom do Corinthians durante o jogo, né? No segundo tempo a gente teve alguns momentos também muito bons do Corinthians. Eu, inclusive, acho que o resultado, ele parece ser muito mais mérito do São Paulo, que construiu todo esse resultado, do que um demérito puro do Corinthians, porque o Corinthians construiu para fazer um bom resultado também nesse jogo, né? Então, assim, sobre as jogadas, né, os lances, os melhores lances que vocês acharam, assim, o que foi de maior destaque em relação aos dois times para vocês dois? Pra mim, mano, eu vou começar falando de um cara pra mim que foi essencial no Corinthians e o que ele jogou no jogo de domingo foi uma barbaridade, que foi o Carrillo. O que ele estava jogando, ele estava dominando o meio do campo de São Paulo sozinho, o que ele estava fazendo. No primeiro tempo. No primeiro tempo e até no segundo, ele estava muito bem no segundo Sim. também. Só que no primeiro tempo o Corinthians é superior ao São Paulo, só que o Rafael consegue segurar ainda o empate. O segundo tempo o Corinthians não existe. Muito por conta de uma falha que acontece e no primeiro gol, que é do Mateuzinho, e depois o time desanda, parece que sofreu mesmo o baque. E os gols são muito rápidos. Se você parar pra pensar, saiu 4 gols no jogo em 15 minutos, em 17 minutos. É muito rápido pra tudo que tá acontecendo, entendeu? Então desestabilizou o time, tanto é que depois acontece o 3-1, o jogo morre. Não acontece mais nada. O Hugo não fez uma defesa. Se você parar pra pensar, o Hugo não fez uma defesa. E o Rafael fez 2, tá ligado? É muito pouco pra um clássico que teve 4 gols, entendeu? Exatamente. O placar não mostra o que foi de fato o jogo. E foi só golaço, né, E só foi golaço. Se você parar pra pensar, só foi golaço. E pra mim o jogo é dividido em 2 tempos. O Corinthians ganha o primeiro, teoricamente, né? Vamos dizer assim. Igual o Diniz. Igual o Diniz, campeão do primeiro tempo, né? E o segundo tempo é treinamento de São Paulo. Sim. O Corinthians, infelizmente, fez o que fez, mas muito por mérito do São Paulo, que também entendeu o jogo. Sabia que se pressionar um pouco mais, poderia causar mais problema pro Corinthians. E foi o que aconteceu. E o Zubeldia também, acho que a conversa no vestiário fez toda a diferença no que aconteceu. E aí, segue o jogo. Bom, para mim, o São Paulo precisa urgentemente definir como esse quarteto vai jogar, entendeu?
Porque com a bola no pé, pô, ficou nítido que tem muita qualidade, que todo mundo vai ajudar, tanto que eu não gosto, tá? Não gosto de estarem chamando de Quarteto Fantástico ou Quarteto, não gosto disso. De rotular, né? Mas De acho que- rotular, eu não gosto. acho Tá que legal, tá legal. Tá sendo inevitável O São também. Paulino, quando tá ganhando, vai estar legal. Na primeira, já sabe o que vai acontecer. Mas eu não gosto desses rótulos. Mas enfim, realmente é um bom quarteto. Os 4 participaram dos 3 gols. Então, por isso que eu tô falando, exaltando isso também. Só que, sem a bola, mostrou uma deficiência muito grande. O Oscar, até que tava acompanhando o Mateuzinho, descendo para acompanhar. Só que o Lucas Moura deixava muito o Bidu solto ali. E quando o Oscar fazia andava pro meio para fazer a criação, para avançar Luciano e Caleri, a bola rodava no Enzo Dias, não tinha ninguém na linha de passe do Enzo Dias para atacar do lado dele. Então eu acho que isso precisa ser acertado urgentemente. Por quê? Os jogos em casa até pode ser que esse quarteto jogue bem, resolva jogos igual aconteceu ontem, no clássico. Mas um jogo fora de casa, isso não vai ser perdoado. O que eu acabei de falar, com todo respeito ao atleta Matheus Bidu, que na minha opinião não é um bom jogador. Mas se fosse contra o Palmeiras com o Piquerez daquele lado, solto, o jogo todo igual o Bidu ficou, entendeu? Ia se complicar. Se pega um Flamengo, que é um Alexandre, um Ayrton Lucas, vai se complicar, entendeu? Até um Cruzeiro mesmo que não tá bem, se pega um lateral que tem uma qualidade maior, o Marlon, por exemplo, vai se complicar. Então o Zubeldia precisa simplesmente acertar ele sem a bola. Com a bola a gente já viu que vai jogar futebol. Mas sem ela, realmente ficou preocupante o momento, porque outra coisa que uma deficiência que eu achei do Corinthians, o esquema não é ruim, o losango e os 2 atacantes, só que é muito lento, cara, tá ligado? Tinha muito momento que ficava... É porque aquele não é titular também, né? Tinha muito momento que ficava 4 É contra... verdade, né? Não é Tinha titular. muito momento que os caras vinham na troca de passe no meio do campo, passava da linha dos 4, do Quarteto Fantástico, ficava Pablo Maia e Alisson, irmão. Por mais que o Pablo Maia seja um monstro de marcador e o Alisson muito bom jogador, calou a boca de muita gente, é 3 contra 2, irmão. É 3 contra 2, vai deixar a zaga... Expõe vai muito. se expor muito, então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem que acertar essa marcação dessa rapaziada sem a bola, porque com a bola a gente já viu que vai render, irmão. Vai render. Enfim. E falando sobre o jogo, gostei muito da atuação do senhor Rafael. É um cara que ainda não sei por que alguns da torcida ainda não gostam dele. Acho que ele já provou em 2023 que ele é um ótimo goleiro. E se não fosse ele ano passado, a gente tinha se complicado muito mais. Acho que você concorda. Sim, com certeza. Por mais que ele acabou falhando em 1 ou 2 jogos, um contra o Galo, e na Libertadores não chegou a falhar, não teve culpa, enfim. É um goleiro que eu gosto muito e nos clássicos ele mostra por que ele é o goleiro que não conseguiu suprir a ausência do Rogério, porque nenhum goleiro no mundo vai conseguir fazer isso. Então, aí que tá. Mas é um cara que a gente não tinha segurança no gol, irmão. Hoje a gente tem uma segurança. Essa defesa que ele fez do Kaká mano, você vai se reprisar isso aí. A partir de hoje, a montagem que a rapaziadinha faz, mas a defesa do goleiro, Acredite. Tá no DVD dele. Quem assistiu o jogo sabe, cabeçada consciente, forte, puxão, campo, mano, tinha caído o mundo em São Paulo. E forte foi, mano, né? Forte, mano, foi uma defesa foda. Enfim, aí no segundo tempo sobressaiu o Lucas, né, cara, que é um cara... Mano, outra coisa que me deixa feliz é isso, irmão. Ano passado, o São Paulo se prendeu muito a Lucas e Caleri, e quando o Luciano tinha os lampejos dele, pode falar o que quiser do Luciano, mas ele nunca deixou de ser decisivo. Uhum. Mas não é decisivo igual o Lucas e Caleri. O São Paulo tava muito amarrado nisso. Agora com o Oscar, a atenção não é só em 2 caras, entendeu? É no terceiro cara. A dúvida no adversário vai ser maior. O respeito do adversário, quando vê a rapaziada entrando em campo, vai ser maior. E isso sobressaiu no segundo tempo, mano. Por mais que o Corinthians terminou o primeiro tempo melhor, uma jogada de escanteio pra quem tava aí com medo da saída do rato aí da bola aérea, acho que o Oscar já mostrou que a gente não vai ter problema com isso. Cruzamento, mérito do Lucas, que já fez gol assim, não é surpresa pra ninguém. O Lucas fez gol de cabeça. Mesmo assim eu fico surpreendido, cara. O 1,70m, que ele é muito baixo, né, cara mano? de 1,72m Ele é muito fazer baixo, gol de né? cabeça. Mano, ele fazia muito gol assim no Tottenham na Premier League. Fazia cara. mesmo. Isso aqui que é foda, que foi bem ali naquele setor ali da área, que é os maiores jogadores, os jogadores mais não, a altos. gente tem que mano. dar a zaga, né? É o setor. Os zagueiros, tanto o time que tá atacando quanto o que tá defendendo, e os centroavantes também ali Exato. marcando e atacando A também. finalização que ele Exatamente. acertou de cabeça ali na pequena área, irmão, se for pro gol, mano... Não tem como é- pegar, mano. Não tem como, não tem enfim. como. Aí logo em seguida, uma falha do Matheus Bidu e do Carilho, Que tropeçou na vinha bola. bem. Aí o Luciano... Bidu? É verdade. Bidu tá vinha lá bem, mesmo. Bidu vinha Outra bem. coisa que me deixou surpreso, o Luciano tocou uma bola daquela, que ele já tinha tido 2 chances no primeiro tempo, que era pra ele pisar ou dar Ele um não passe, pisou. ele chutou, prensado, deu o passe pro Oscar.
Que enredo também pro Oscar, né? Fazer o primeiro gol justo no clássico, camisa do São Paulo. E ele nunca tinha ganhado do Corinthians. Por nenhum clube. E o Lucas, é verdade, Inter, São Paulo e E Chelsea. Nunca tinha ganhado. E o Lucas foi tão bem na partida que até o passe pro Martinez foi dele, mano. Ele que tira a bola Que do golaço, escanteio. Que golaço. E o golaço. Martinez acertou um petardo daquele, aí todo mundo falou, opa, mas aí quando o narrador tava puxando no ar, o Lucas já fez aquele golaço, então... E eu vim falando isso no carro, isso é uma verdade. Novamente, o São Paulo faz o placar, faltando 20 a 15 minutos e para. Faltava 30 dessa Mais vez. uma vez, podia ter feito 4, 5-1 e não quis ir mais pra cima. Isso me irrita muito, muito. O Ferreirinha entrou no segundo tempo pra fazer uma fumaça aí, parecia que tava desde o começo do jogo. Mas tava Tocando- chovendo, pô, aí não tem fumaça. É, aí é foda. Sabe? Tocando a bola pra trás. Tocando a bola pra trás. Demorou muito pra tirar o Calera, Lucas, mas depois eu entendi. Porque o Zubeldia já avisou que no Paulista vai jogar 2 jogos titular, 1 reserva. Sim. 2 jogos titular, 1 reserva. Então eu entendi que ele gastou os caras porque os caras vão descansar. Contra a Portuguesa vai jogar o time todo reserva. Então, parabéns pro São Paulo. Pelo aniversário, pela copinha, pela vitória no Clássico. Agora sábado já tem Clássico de novo contra o Santos. Sim, verdade. Na O outra Corinthians semana, também tem clássico, né? Com o Dia Palmeiras. na 6. outra quinta. Dia na outra. E depois de 2 semanas já tem o Palmeiras, então tem o Bragantino ainda para enfrentar, Mirassol para enfrentar. Então, o São Paulo tem um jogo a menos, que é contra o Inter de Limeira. Se ganhar, já assume a ponta no geral, que é muito. A gente sabe que no É, Paulista hoje bem isso é muito importante. importante. Você Mas o garantir Mirassol que é o fator em líder casa. hoje. O Mirassol líder. tá Mirassol é jogando líder. muito. A gente, Então- a gente achava que o Mirassol não ia jogar tanta Exatamente. bola nesse começo de É ano. 4 jogos e 3 vitórias. Exatamente. Bom, dito isso, É isso. é isso. E assim, o que eu separei aqui também são algumas Irmão, desculpa te cortar, desculpa. Perdão. Não posso deixar de citar Enzo Dias. A gente ficou 1 ano sem lateral. Ver um cara que sabe marcar, cobrar um lateral e fazer só o arco. Mano, é muito o mínimo. bom. O cara faz o mínimo. Muito bom jogador. E agora com a chegada do Wendel, melhor ainda. Se o Wendel não correr, vai ser banco, tá? Já vou avisando. Vocês que acham que o Wendel chega pra ser bambam titular, vamos ver como é que ele chega. Eu tenho só um questionamento sobre esse se o Enzo. titular ou não, a gente sabe que vai dar pra descansar muito bem quando precisar no Brasileirão, na Copa do Brasil. Sim. Vai dar pra jogar tranquilo ali. O que a gente não tinha nenhum lateral esquerdo, o São Paulo hoje tem 2 lateral esquerdos. Você não acha que o Wendel recompõe muito mal? Eu vou dar um exemplo pra você, por porque isso assim, que o eu tô Corinthians falando é que eu não muito sei se lento. O Wendel vai. O Wendel não, perdão, o Enzo, porque O o Enzo. Corinthians é um time que tava muito lento no seu meio de campo, ali tava lento, só que muitas vezes pelo lado direito ali do Enzo, tava funcionando normal. O lado direito do Corinthians tava funcionando, e muitas vezes tava indo por linha de fundo. Mas foi o que eu te falei. Foi o que eu O acabei de Enzo falar. recompõe muito mal. Mas foi o que eu acabei de falar. Esse quarteto, foi o que eu acabei de falar. Quando tá com a bola, muitas vezes rodava a bola no Enzo, ele olhava na dele, não tem ninguém. Entendeu? Não, mas tô falando assim, ele Ele tava ficou- atacando. Esquerda era o Oscar, né? Exatamente. E o Oscar flutuava O Oscar no jogo. flutuava e Não, mas deixava muitas ele vezes ele solto. ia e não voltava. Porque muitas vezes. Tava roubando. Porque muitas vezes o Mateuzinho apareceu pra cruzar, por exemplo. Porque fazia a tabela com o Coronado e cruzava. Sim, não, Sim. isso aconteceu Aconteceu muito dos dois muitas lados. vezes, mano. Então, é isso que eu tô falando, encaixa no que eu falei. Esse quarteto tem que marcar, irmão, porque senão vai ficar muito frágil. Não vai ali. marcar, não. Isso Vai pode ficar- roubar. Então, fora de casa não pode jogar os 4, irmão. Dentro Não de pode. casa, mano, beleza. Mas fora de casa não vai. Não vai Os dar. moleque lá, mano, os 2 volantes vai ter que ter uns 8 pulmão, viu? Ainda bem que os caras é bom de gás, né? Vamos manter isso aí, família. Bom, e as entrevistas, né? Eu separei 2 aqui que chamaram a atenção. A primeira delas é do Lucas sobre a volta do Neymar, né? Pro futebol brasileiro, pro Santos. Inclusive, já saiu a notícia que houve já rescisão de contrato do Al Hilal com o Neymar. Provavelmente essa semana, na quarta-feira, ele já deve estar chegando para assinar com o Santos, né? E o Lucas falou assim: fico triste que vai chegar para um rival, né? Mas enriquece o futebol brasileiro. Obviamente, gente, não foram com essas palavras. Tô tentando lembrar da melhor forma aqui, Valdez. Não, mas ele falou mesmo que seria um carinho enorme pro Neymar. O Neymar tava fazendo certo de voltar pro Santos. Ele falou isso mesmo. Então, e a questão de retomar a alegria, né? De poder jogar futebol. Que assim, virou business, né? Todos esses últimos contratos dele, principalmente esse da Arábia Saudita. Mas, assim, talvez seja isso mesmo, né?
Até pro Lucas também, quando voltou pro São Paulo. Outras pessoas que vieram pro futebol brasileiro também com esse desafio, né? O próprio Memphis Sim. também, quando vem pro Corinthians, ele vem buscando um desafio e dá pra perceber que ele encontrou também, Oscar. de certa forma, uma felicidade de jogar futebol. O próprio Oscar, que tava numa liga Bem inferior. Assim, não digo nem que seja bem inferior, porque eu não acompanho. Mas é uma liga que... Exatamente isso, ninguém assiste. Ninguém sabe, Então não né? tem como saber como que ele tava jogando bola ou não Vou lá. ser bem sincero com você também, cara. Até o William José, que voltou pro Bahia aí. É verdade. Exatamente. Não tá sendo falado porque tá no estadual, mas quando começar o couro comer vai ser falado. Sim. Exatamente. E como vocês avaliam essa volta? Que antes a gente sempre via os jogadores vindo quando eles estavam prestes a se aposentarem, né? Então eles estão vindo um pouquinho antes, já ainda, não digo no declínio, mas não no auge da carreira deles, mas só que com muito Muita lenha pra futebol queimar ainda, né? e muita técnica ainda, Muita né? técnica. Como que vocês avaliam essa volta desses Eu jogadores? acho que a gente só tem a ganhar com isso aí, cara. Até hoje, tipo assim, vai atrair até o torcedor, pô, que não é muito de ir pra estádio pro estádio, pô, ver esses caras jogar, entendeu? Você acha que um cara do Sul não vai querer ver o Oscar e o Lucas jogar junto, por exemplo? Porra, o Memphis e o Garro jogar junto? Nossa, muito bom. O Neymar e o Soteldo É. jogar É verdade, junto? Vai Soteldo querer ainda lá, jogar. mano. Vai querer ver, irmão, entendeu? Vai querer ver essa rapaziada jogar. Isso eu acho muito bom, mano. A gente só vai agregar. Já estão falando que vai ser o maior brasileirão da história. Espero O que último dê foi bom. 2009, né? 2010. 2012. 2012, verdade. Eu acho que é 2012. Mas 2012? aquela que tinha o Sidorf no O Botafogo. Lucas É porque Tinha Casemiro, o Santos, né? Ganso, Neymar. Era, É nossa, 2012, Fred. Fred. Nossa, aquele Era, Fluminense era muito não, forte. campeão, O Cruzeiro era muito Conca. forte né? também. Cruzeiro era muito forte. Thiago Neves voando, era isso mesmo, Nossa, 2012. 2012 era muito bom. 2012 era bom. Realmente, tem tudo pra ser o maior brasileirão da história. Dátulo mano. no Galo. De Era La bom pra Cruz, a cacete. gente não pode esquecer de La Cruz, Gabigol. por mais Danilo que esteja no voltando Cruzeiro pro Flamengo ainda, agora. Danilo, Exato. Alexandre. Vai ser bem O interessante. Neymar, o fator Neymar agora no Paulista pode ser que não, mas vai vir jogador também pra jogar. O Zé Rafael já ficou Já claro vem. que quando o Zé Rafael viu que o Neymar ia vir, falou: Tá vindo o Super Rony também. Ó, Não. entendeu? Ah, é O Rony verdade. tá indo pro próximo. Diminuiu a pedida, né? Já até diminuiu a pedida. Falou, o homem tá aí, eu quero jogar com o Só homem. vai faltar uma dupla Vou jogar de com o zaga Flaco. agora, Santos. Uma dupla de zaga e um lateralzinho Você é esquerdo. louco, respeita o Gil, cara. O Gil manda lá, mano. O Caixinha já avisou pra ele ir pra caixa. Não, já voltou, já foi reintegrado. Mano, sobre o Neymar, eu vou falar um barato que é muito, pra mim é muito fácil eu falar do Neymar, porque, mano, pra mim, todo mundo sabe que eu sou um grande fã dele, pra mim é um craque. Um craque que tipo, apareceu nos últimos 10 anos aí, que por 10 anos, mano, joga muito futebol. O fato da LCA dele, da forma como ele voltou e ter se machucado de novo, acredito que agora ele vai ter um cuidado maior. Porque ele quer jogar a Copa do Mundo de 2026. Para jogar a Copa do Mundo de 2026, ele vai ter que estar muito que bem em jogar 2025. Ele vai estar muito bem. E acredito que o Santos é o melhor lugar para ele poder fazer isso, mano. Muito você falou de Chicago Fire, só que, mano, desculpa, ir passar férias nos Estados Unidos, eu prefiro vir jogar aqui no Brasileirão e Melhor conquistar passar alguma férias coisa, na tá Arábia, ligado? né? Ô, mano, muito melhor, Já né? passou. E Chicago ainda que faz frio pra caramba, eu duvido que ele já tá lá. Não. Eu prefiro estar na Praia de Santos. Então, acho que o futebol só tem a ganhar. O Neymar fez a melhor decisão da carreira dele. Eu acho que foi a última vez que ele fez uma decisão boa. A última dele foi no PSG, quando ele foi pra lá, porque foi a maior transação da história do futebol, e aí é dinheiro. Mas o cara tá onde ele precisa estar e vai ser abraçado. Pra mim é o casamento perfeito de tudo que pode dar bom pra ele. Só não tô gostando de ver em rede social aí palmeirense, corintiano, São Paulino comemorando. Não, mano, mas acho que não é nem Não, comemoração, vamos mano. acordar Eu pra acho que vida assim, aí, ó, é tão bombástico que a gente nunca viu isso. A gente não tava esperando por isso. Não, a gente nunca viu isso. A gente nunca viu um jogador que foi tão bem no futebol brasileiro sair, fazer o que fez e voltar. A gente não viu isso. E tá voltando pra um Santos voltando de Série B ainda, né? Entendeu, mano? Não é como se ele estivesse mas voltando é pro time amor à que camisa, o melhor né? time possível. Sim. Exato, mas a gente Então, nunca viu cara, isso. isso é muito Amor à mais camisa. impressionante. Se vocês pensarem no é muito melhor mais jogador impressionante. que fez, tipo, foi no futebol brasileiro e saiu, não teve nem um pouco da carreira do Neymar, mano. Por exemplo, o Ronaldinho. Ronaldinho, quando era pra voltar, o Grêmio montou toda aquela festa lá E ele foi pro Flamengo, e mano. teve que esconder todas as caixas de som lá que tinha preparado. Mas o Ronaldinho Gaúcho ainda não fez o que o Neymar Para. fez. Que Não isso? fez, mano. Foi Que mais, é campeão do mundo, é campeão. Não, mas ele não tá jogador pelo do mundo. Grêmio, vocês estão loucos, ele já Não, tinha saído, é isso que eu tô falando. De território nacional, Ah, tá, mano. no Nacional. A gente não Tá, viu território isso, mano. Nacional, o último que Eu não fez tô o falando dele fez. fora. Não teve. Pelé. Pelé, Não foda. tem, mano. Acho Porque, que tipo assim. Alex,
Não, Mas- Alex, com Mas certeza. jogou por Cruzeiro e Palmeiras, jogou por 2 times. Tá ligado? Não é o mesmo O Alex, nível, que eu mano. lembro, assim, Romário, que aí já é mais pra É. trás ainda. Por isso que eu falo, da nossa geração, por isso Da que é tão nossa geração bombástico. É, o Romário, eu acho. E por isso que tá todo Romário. mundo falando, mano, porque todo mundo viu, tipo, todo mundo que é da nossa idade, tipo assim, que Sim, em viu. 96 viu o que o cara Eu fez passei no uma raiva futebol, gigantesca entendeu? com ele no Morumbi Então. em 2013. Todo mundo sabe o que o cara fez, né? Na mano? semifinal que a gente perdeu no Morumbi, eu tava lá. Do Pires, eu tava lá. Nossa, Ele vai fazer isso com o Enzo, viu? Eu já tô Vai, te avisando. vai, Ele vai é. fazer isso com o Enzo. Vai, viu? É, Neymar. Tá bom, viu? Bom, antes de encerrar, pessoal, deixa o like, inscreve no canal, segue a gente em todas as redes sociais, Papo Reto Esportes, pra gente poder, Deixa eu né, te perguntar, fazer mais Neymar, conteúdos deixa eu aí te pra perguntar, irmão, vocês. essa pauta que era de 15 minutos? Era essa? Né? E, bom, só pra gente poder finalizar agora, então, finalmente, os jogadores da base, né, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, quais que podem ser usados, né, nessa temporada ainda, de ambos os times, e quais são as expectativas dos dois times pro restante da temporada. Vou falar primeiro. Com a saída do William Gomes, eu falei dele e você assistiu o jogo, o moleque fez uma partidaça também, o Ferreira. O moleque tem uma qualidade, acertou a bola no travessão, o Sim. moleque tem uma qualidade na canhota. Com a saída do William, a venda agora pro Porto, pode sim ali ser a opção do lado de lá. E, obviamente, o Rian Francisco, não tem jeito. Não tem jeito. E, sendo sincero também, se for usar o Ferrarese, não precisa não, que o moleque ainda tem 18. Mas o Mike fica de olho nesse lateral direito aí, que esse moleque também... Esse ano pode ser que não, se usar o Ferrarese, né? O Igor Jesus. O Igor Vinícius e agora a tentativa do Cedric. Não vai precisar. Mas caso o Cedric não fique só esses 3 meses e tchau, aqui não vai dar, não tá jogando não, aí o Mike pode ser a terceira opção sim, tranquilo. Esses O três nomes. Mike jogou muita bola. O goleiro eu gostei muito também, mas, né? A gente sabe que vida de goleiro. O goleiro só aparece né, com 33, meu quarto goleiro 30. vai ser. O Exatamente, goleiro vai aparece, demorar. começa a jogar só com 28, 29, olha lá, né? O goleiro é mais Exatamente. difícil. Enfim, são esses nomes aí. Mano, na parte do Corinthians, o Denner, infelizmente, ele tá indo numa parte agora que vai ser muito difícil dele jogar no começo, porque o Corinthians tem 3 lateral esquerdo, né? Palácios aí acabou de voltar da fisioterapia aí, que ele acabou de se formar no Corinthians, e aí ele vai brigar por essa titularidade também, né? Aí você tem 3 ali, tudo bem. Se juntar os 3, às vezes dá... Eu acho que o Denver consegue. Acho Não que o sei, Denver é não, melhor não que os sei. 3, Não, irmão. não sei, aí tem que ver ainda. Mas Pera cita aí. o nome dos 3 aí. Não, Matheus Bidu, Hugo Botinha Meu Deus. e O Palácios. Botinha, mano. O Palácios é o único que a gente não pode falar ainda, porque ele só tem. sabe, Ele tem né? O Palácio tem exatos 90 minutos pela camisa do Corinthians, mano. Não tem como ainda saber se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara não consegue É chutar foda. uma Ele bola. aprendeu pelo menos no português, será? Não, mano, não esse sabe. ano? Não sabe nada não, ainda. mas cara, fisioterapia, o cara nem estudou, fisioterapia acabou de ir pro terceiro semestre. Terceiro semestre. Luiz Fernando, mano, pode pintar aí no time titular do Corinthians. Titular não, né? Mas vai aí tá no grupo. Provavelmente o Bahia é bem provável, né? Que deve Muito estar bom jogando jogador também. também. Muito bom Gostei jogador. dele também. Ainda mais que o Bidon pode ser vendido na janela do meio do ano, que o Barcelona já quer ele, falou que não vai medir esforço pra buscar o moleque. E, mano, acho que é isso. Por enquanto é isso. Guinegão vai brigar ali pela centroavança com os caras que é da base. E eu acho que da base não, que tá hoje na reserva do Corinthians. Eu acho que o Guinegão consegue, né? Porque Pedro Raul, né? Aí também não tem como, né? Não, Eu acho que o Guinegão acho consegue que- ganhar dos caras. Acho que ele tem mais chance. Mano, creio que é isso. Não tem muito mais do que o Corinthians. É. Provavelmente deve buscar algum zagueiro na base, né? Porque o Augusto Melo falou que não vai contratar, porque até que enfim ele falou que não tem dinheiro e só o único dinheiro que tinha era pra manter o elenco. Isso é pra Aproveitando que manter você o falou da elenco. Base, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. 6-0 pra Argentina, mano. É inaceitável o que vocês fizeram no Sub-20 aí, mano. Se for na primeira fase, vai fazer Enem, fazer faculdade. É inaceitável no futebol de botão, jockey pô, para o ímpar perder de 6-0 pra Argentina. Isso é inaceitável, mano. Campada de vagabundo sem vergonha. Vagabundo! Vagabundo, mano. Vai ter que pegar o Argentina na final e se vingar, mano. Isso é inaceitável. Mano. Eu vi muita Achei gente que falando tá aí, bem. mas, mano, tem muito jogador do Corinthians, por isso que tomou. Ó, presta atenção. hein? O Lógico. grande problema não é os jogadores, hein? Teve um cara aí que não conseguiu classificar com a Ramon, melhor. Aí, mano, obrigado. Ramon, obrigado. mano. Enfim, só pra finalizar a minha parte aí, o Hugo também falou, a expectativa do Corinthians aí, mano, manteve o elenco. Já falei e repito, esse Corinthians vai ter que brigar por título. Vai ter que, mano, fazer o que for. Se for ter que, mano, deixar o sangue dentro de campo, vai ter que deixar. Porque precisa brigar por títulos. E final do Paulista não é mais agora uma opção, virou já obrigação. Ixi, Maria. Então, já sabem.
É pra correr o dobro. E eu vou falar a última coisa aqui. Tem jogadores aí que estão sentados no salário que ganha, sentado na condição que tá dentro do Corinthians. Inclusive, jogador que é pra assumir a responsabilidade na ausência do melhor jogador de 2024. E você sabe que eu tô falando de você. Então, vamos correr mais, vamos se doar mais. Sei que tava chovendo, sei que tava difícil, o gramado tava pesado, mas se esconder em clássico que você já fez gol, isso é inadmissível para um jogador do seu calibre e pelo valor que ganha, beleza? Tamo junto, é nóis, Igor Coronado. Essa é pra você, não é pro Memphis, tá? Então é nóis. Vamos que vamos. Dito isso... Acho que já deu salve, vou dar mandar um abraço aí, mano. Abraço pra quem? Mas o Dias? Vamos finalizar aqui na central, então. Abraço, Augusto de Melo. Tamo junto, Augusto. Boa noite, Batman. Boa noite, mano.